neste momento de súplica, elevamos o nosso coração a Maria, Mãe Universal da Humanidade, Mãe de todos nós, que por seu exemplo de amor, de resistência, de força, é uma inspiração para todas as mães, para todos os pais, para todos nós, que diante dos grandes desafios da nossa vida precisamos manter a serenidade, manter a confiança e manter o nosso trabalho, a nossa disposição em resolver o nosso problema. E é esse aprendizado que nós devemos aplicar também à área da saúde. Quando aparecer uma doença, quando aparecer um desafio, não devemos nos entregar, não devemos desistir. Devemos procurar ajuda, seguir o tratamento médico, fazer sempre a nossa parte com dedicação e os resultados vão aparecer. E é assim que nós devemos todos os dias promover uma vida realmente melhor, com esses cuidados completos com a nossa qualidade de vida, para o corpo e para a alma. E quando nós fazemos a nossa prece, a nossa oração, a meditação, como você quiser chamar, você está também promovendo a sua saúde a partir do fortalecimento do seu espírito, do seu interior. E nós vamos continuar em prece agora, mas convidamos você em especial a junto conosco beber da água fluidificada. Saudoso irmão Osiris Aror, radialista, fundador da Legião da Boa Vontade, em seu programa de rádio ainda no fim da década de 1940, durante o momento de prece, que já era uma tradição, convidava a todos que durante este instante de oração colocassem um copo com água perto do rádio, hoje perto da televisão, do lado do computador, e durante a prece suplicassem ao Pai Celestial que as bênçãos que naquele momento eram pedidas, que viessem também por nós por intermédio da água, que a água fosse energizada, fluidificada e se transformasse então nesse instrumento de saúde para o corpo, que é fundamental, e também de saúde para a alma. Convidamos você então a este hábito, a esta tradição na nossa mídia da boa vontade, para junto conosco também beber da água fluidificada. Com o nosso coração mais uma vez renovado, bradamos juntos este mantra sagrado da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, ensinado pelo irmão Paiva Neto. Seguros estamos na divina segurança das seguras mãos de Jesus. É a segurança que nos faz enfrentar todos os desafios, acordar todos os dias, continuar lutando, procurar ajuda. E é essa postura que nós devemos ter. Uma vida melhor não se constrói apenas quando nós confiamos em Deus e achamos que vai ficar tudo bem só por isso. Nós aprendemos na religião do amor universal a fé realizante. Fazemos as nossas preces, suplicamos o amparo divino, bebemos da água fluidificada, mas trabalhamos todos os dias fazendo o nosso melhor pela nossa vida, pela nossa saúde e por aqueles que estão ao nosso lado. Isso sim é ter fé realizante e acreditar no amparo divino. Nós sabemos que o nosso esforço vai ter resultado, porque Deus reconhece a nossa dedicação e nos ajuda a termos, então, o sucesso que nós queremos, a nossa saúde ou qual seja o seu objetivo de vida. E quando a gente aplica isso à saúde, tudo fica melhor também. Nós vamos agora começar a refletir sobre essa melhoria na saúde das pessoas que estão perdendo a audição, que é o nosso tema hoje aqui no programa. É um grande desafio, a gente conversou bastante com os nossos convidados, agradecemos aos dois por permanecerem com a gente aqui no programa Viver é Melhor. Eles já falaram bastante sobre o impacto da perda de audição na saúde do idoso, da criança, em qualquer faixa etária. Há muitas perdas, não só da audição propriamente, mas da qualidade de vida, o isolamento social que pode acontecer, diagnósticos equivocados, como uma criança que tem perda de audição, mas é diagnosticada com TDAH ou com outros transtornos. Enfim, é preciso tratar o problema. A primeira pergunta que eu faço a vocês é essa: dá para tratar a perda de audição com que expectativa? Reverter o que já foi perdido ou impedir que se perca mais a audição? Vai depender do exame. Dependendo do diagnóstico, como foi diagnosticada a perda, a gente vai ter esse prognóstico, que é a previsão do que vai ser feito. Dependendo, vai ser o médico que vai tratar, ou dependendo, vai ser o fonoaudiólogo que vai reabilitar ou habilitar. Então, em algumas condições, dá para recuperar o que foi perdido, depende do diagnóstico. Dá para recuperar? Ah, sim. Às vezes você tem uma perda, existem várias situações, né? Sim. Por exemplo, a doença conhecida como otospongiose, o que é isso?
é uma degeneração dos ossículos, aqueles ossículos que a nós gente mostrou, falamos, sim. e é a membrana dentro lá do labirinto, enfim, e que fica rígida essa cadeia ossicular. Então, existe uma cirurgia por via, com microscópio, tudo tira aquele estribo e coloca uma prótese lá dentro. A pessoa recupera a audição, né? Mas também tem que fazer o tratamento clínico, porque a doença continua avançando. Então, Sim, assim, entendi. tem situações que você pode reverter a audição, mas tem situação Que não dá para reverter, né? Principalmente o abuso de aparelhos auditivos, aliás, de headphones, Os fones de exposição ouvido, a caixa de som muito baladas, alta. essas coisas, acabam lesando o ouvido, é irreversível. Além de cumulativas, são irreversíveis, né? São São cumulativas. cumulativas, então, Exatamente. quando está jovem, não se preocupa tanto com isso, mas tudo que se faz durante a vida vai acumulando e na terceira idade, provavelmente, que o resultado disso vai aparecer. Toda essa exposição é acumulativa, né? E também eu acho que é importante para quem está nos assistindo, uma prestação de serviço para quem está nos vendo e aproveitando essa dica e levando para os seus familiares e para conhecidos, que é o seguinte: muitas empresas, elas dão o EPI, que é Equipamento de Proteção Individual, para quem está exposto a ruído da empresa, chão de fábrica mesmo, né, onde está o maquinário. E eles recebem o fone de ouvido, tudo mais. E às vezes a pessoa acha desconfortável usar aquilo lá. E muitas vezes o mestre, a pessoa que toma conta desse parque industrial, não tem tempo de ficar vendo todo mundo. Então é responsável de cada um cuidar de si também. Sim. A empresa dá o equipamento, mas a pessoa tem que usar. Porque a audição é dela. Enquanto ela é jovem, enquanto não tem problema, depois, aquele velho ditado, não adianta chorar o leite derramado. Sim. E olha, o zumbido, o barulho nos ouvidos é uma coisa realmente desconfortável e muitas vezes desesperadora para quem tem zumbido. O doutor falou do zumbido, a gente tem inclusive duas perguntas aqui, que as duas citam o problema do zumbido, a gente faz essas perguntas já já. Mas eu gostaria antes de perguntar a vocês dois, o que em cada área se tem de avanço no tratamento da perda auditiva? Gladstone, o que na área da fonoaudiologia se tem construído e procurado para melhorar o tratamento da perda auditiva? Eu penso, em primeiro lugar, o avanço tecnológico, com os aparelhos auditivos cada vez mais avançados. O trabalho de multiprofissões, eu acho que cada vez a gente consegue ter mais o trabalho mais próximo com o otorrino. Eu acho que isso é um avanço com o otorrino e com os outros médicos e outros profissionais. E aí pensar no indivíduo como um todo e conseguir inserir ele na sociedade. Eu acho que hoje se pensa muito mais nisso do que como separar como um grupo especial, um grupo de não ouvintes, né? Eu acho que esses avanços são bem importantes. Não são mais apenas estatísticas ou um grupo, é uma pessoa que tem queixas específicas, necessidades específicas. Mas que precisa estar inserido na nossa sociedade. Eu acho que o avanço também passa pelo seguinte: hoje nós temos grupos sociais, né? A mídia, o computador. Então, assim, a informação ela está disponível, está muito mais democratizada a informação. Então, é muito importante as pessoas entenderem a prevenção. E cada vez mais é importante que haja multiplicadores nesse sentido. Não precisa ser médico e fonoaudiólogo, né? Para multiplicar cuidados com a saúde e com a audição, principalmente. Com relação às próteses auditivas, né? Eu sou da época, né? Eu estou formado há 36 anos, então eu sou da época que as próteses eram deste tamanho, e elas eram analógicas, então era feito um circuito para cada pessoa. Então a pessoa ia lá com uma prótese, uma perda auditiva, era feito um circuito. Esse aparelho não servia para outra pessoa jamais, era para aquela pessoa. E era difícil, tinha que controlar a audição. Tal. Hoje são aparelhos minúsculos, eles ficam invisíveis, eles são digitais, o mesmo aparelho serve para várias pessoas, basta o fonoaudiólogo programar o aparelho no computador, né? E além de tudo, os aparelhos não têm nem controle de som. Alguns deles, eles têm o controle automaticamente. Quer dizer, entra no ambiente, ele já baixa, ele já... Então, quer dizer, melhora muito e a qualidade do som, né? Não se compara ao som humano, né? A audição humana, mas é muito, muito bom. Quer dizer, quem não usa... Antigamente existia essa peste, aparelho é ruim de usar e tal. Realmente, era melhor do que não ouvir. Né? Mas hoje, a qualidade dos aparelhos, difícil de usar. A evolução, tem aparelhos
parcialmente implantáveis que você coloca dentro do ouvido, lá dentro do conduto. Tem implante coclear para quem é anacúsico, né? Quer dizer, a pessoa que não ouve, então ela tem uma pista auditiva. Gente, tem muita coisa importante por aí, sabe? Tem aparelho que o ouvido não ouve de um lado e ele capta o som aqui e manda para o outro para ele ter a sensação auditiva do outro lado. Mas eu acho que a grande barreira do uso do aparelho auditivo hoje é a gente não ter pessoas que tiveram essa transição. Parece que as pessoas só têm a experiência do passado, parece que elas não conhecem um novo, parece que elas não têm né? Ficou um preconceito, eles chegam em clínica, um estigma. Exato. Eles chegam em clínica comentando que 3, 4 pessoas não se adaptaram e não querem saber o porquê. Porque os aparelhos antigamente eram ruins. Era difícil de fazer essa adaptação. Mas a evolução tecnológica dos últimos 20 anos, nossa, é assim absurda. Então, cada 6 meses, como é toda a tecnologia, computador, iPhone, tudo. Cada 6 meses Cada 6 meses, então, não é diferente ao aparelho auditivo. Então, vocês que estão nos assistindo, ponham as pessoas que têm mais idade em casa para procurar a prótese auditiva. É caro, isso é inacessível. Gente, o SUS dá o aparelho, né? Existe aparelho sobrando, que as pessoas não estão buscando os aparelhos, tá bom? Então, fique atento a essa questão. Então, tem algumas posturas que a gente não pode mais admitir, não pode aceitar que a própria sociedade tenha. De primeiro, já chegar falando que não vai dar certo. É ruim, não é para mim, é caro. Tem que procurar ajuda. Tem aparelho disponível, tem novas tecnologias, dá para ter qualidade de vida e dá para resolver o problema. Se não dá para resolver perfeito, o doutor falou, não é a mesma coisa que a audição humana, mas melhora muito. Dá para viabilizar a pessoa, que sem aparelho está inviável. Ela volta a fazer parte da sociedade. Viabiliza. É uma reabilitação da comunicação. Sim, importantíssimo. Todos aqueles sinais que a gente falou, ela começa a se isolar, tem dificuldade para entender. A gente consegue reverter essas perdas? Você tem que ver a felicidade da pessoa bem adaptada. É o mais prazeroso, né? Não é? É o mais prazeroso. Tem como reverter. E, assim, trabalhar com aparelho auditivo não é um tratamento a longo prazo. Claro que a gente tem os retornos a longo prazo. A gente tem os ajustes. Mas ele é imediatista. A gente coloca o aparelho auditivo, a pessoa, naquele momento, isso é um aparelho comum. Os implantes precisam da ativação, mas a pessoa passa a escutar. Ela vai para casa podendo conversar com o filho que parou de falar com ele naquele dia. Só uma coisinha eu gostaria de colocar, né? Sim. Que quem está nesses programas de aparelho auditivo tem que entender que é como óculos, como qualquer prótese. Manutenção. Além de manutenção, ela não se adapta imediatamente ao aparelho. Sim. Ela já vai começar a ouvir, mas ela vai ter dificuldade no começo, vai se adaptando. É que nem você troca uma lente multifocal, você fica uma semana até se adaptar, né? Então, assim, tem que usar uma hora, depois 2 horas, o fonoaudiólogo vai acompanhando até ficar o uso permanente do aparelho. Então, não pode desistir. Tem pessoas que começam a usar, não gostam e põe na gaveta. Tem que insistir, porque tem que adaptar. E o uso do aparelho, ele é permanente? A pessoa fica com o aparelho o tempo todo? Ou ela tira para dormir, para tomar banho? Ela tem essa opção. O indicado é que use o maior tempo possível, tirando para dormir e para tomar banho, tá? Eu costumo dizer que o aparelho auditivo ele tem que ser o amigo. Ele não pode ser visto como inimigo, ou aquele que machuca ou que incomoda. Ele tem que ser visto como aquele que vai ajudar na audição, que vai estar ali o tempo todo para corrigir o que não está sendo feito mais naturalmente. Mas não é uma coisa fixa. Ela vai poder remover no momento do banho, e deve, é uma orientação, porque eles não podem ser molhados. Já tem alguma coisinha aí vindo, né? A pessoa está tão adaptada que entra no banho. Que entra no banho. Esquece. Mas nós estamos preparados, as empresas estão preparadas para isso, tá? Mas ainda não é totalmente a prova d'água. E para dormir, mas é mais por um conceito de não machucar a orelha do que tem aparelho à prova d'água hoje. Temos aparelho. Então a gente vê que a tecnologia, né? Tem aparelho que você pode tomar banho com ele. Então a gente vê que a tecnologia nessa área está dando grandes avanços, está trazendo grande qualidade de vida. Olha, isso é uma boa notícia. É uma boa notícia porque está todo mundo envelhecendo, é uma realidade hoje, nós estamos vivendo cada vez mais. E se o envelhecimento traz mesmo algumas perdas, precisamos de ferramentas para lidar com isso. Mas outras perdas não estão relacionadas ao próprio envelhecimento, e sim aos maus hábitos. E a gente vai, no próximo bloco, trazer orientações de prevenção, mas a gente já começa respondendo as perguntas dos telespectadores, porque já trazem essas angústias que a nossa população enfrenta. A Leonora Martiné, de São José dos Campos, São Paulo. Olá, Leonora. Muito obrigada. Ligou pela primeira vez, é sempre muito bem-vinda à nossa programação, viu? Ela pergunta o seguinte:
Por que algumas pessoas têm ruídos estranhos ou zumbido no ouvido? Pode ser sinal de perda auditiva? Para mim, não obrigatoriamente, né? Zumbido não tem nada a ver com perda auditiva. Pode ser um sinal, pode acontecer, mas não obrigatoriamente. Tem muitas pessoas que têm audição normal com zumbido. O zumbido é aquele som permanente que a pessoa dentro da cabeça. Que às vezes não é do ouvido, às vezes é cerebral, às vezes é lá do núcleo da audição que está o problema, às vezes é do nervo auditivo, não obrigatoriamente é daquele caracol, da cóclea. Né? Geralmente é lá, mas não obrigatoriamente. Então, às vezes, é um problema outro qualquer dentro da medicina interna, geral. Quer dizer, pode ser um diabetes, problemas metabólicos, né? Hipertensão, dá problemas auditivos, colesterol alto pode dar problema auditivo, enfim. Então, o zumbido pode ser sinal de uma outra doença? Pode ser. E agora, normalmente, são as células daquela cóclea que estão com problema. Eu faço uma comparação um pouquinho assim, simples, mas que é válida, que é assim. Nós temos as células lá dentro que transformam a energia mecânica, lembra? Energia elétrica. Então, como se fosse um radinho. Às vezes, você quebra o rádio, ele pode ficar sem som, mas ele pode ficar com ruído. Sim. Então, ao invés de ele transmitir o som, ele tá transmitindo ruído. Essas células podem morrer por algum motivo e elas ficarem doentes por algum motivo e elas ficarem levando, ela capta a energia mecânica som e transfere como ruído, entendeu? Então, existem coisas para tratar isso. Às vezes tem medicação e às vezes usa prótese auditiva também para mascarar esse zumbido, para esconder esse zumbido. Mais ou menos funciona assim. Tem pessoas que têm barulho e ela não consegue dormir. Então, o que ela faz? E isso é uma orientação que você pode fazer. Se não tiver se o otorrino já viu que não tem um tumor, que não tem uma infecção, não tem nada. Põe um radinho desfocado, fora de sintonia, com aquele chiado, debaixo do travesseiro. Aquele som vai concorrer com o zumbido e a pessoa dorme, ela para de escutar o barulho. E é esse papel dos aparelhos mascarando, né? O aparelho ele vai amplificar o som externo para dentro da orelha e esse som externo vai ficar... Para abafar um pouco o zumbido. Que a gente chama no técnico de mascarar. Porque então o zumbido, talvez, não é que ela não está escutando. Ela escuta bem, só que o zumbido está atrapalhando, está competindo com o som que ela escuta das pessoas e das coisas. Por isso que talvez... Isso é uma situação. Mas também tem a questão da perda auditiva, que vai diminuindo o número de células funcionantes lá de dentro do ouvido, e essas células vão fazendo aquele trabalho, em vez de levar som, levar ruído. Também ela pode ter perda auditiva com zumbido. E essas explicações também servem para a Glória Fernandes, de Barra Bonita, no estado de São Paulo. Olá, Glória, muito obrigada também pela participação, sempre bem-vinda ao programa, que pergunta também qual o motivo do barulho no ouvido, que é o zumbido, como as pessoas falam, e as causas. Entre as causas, a gente já falou então sobre essa perda que pode aparecer. É verdade que alguns alimentos podem levar ao zumbido no ouvido, doutora? É isso mesmo? A gente escuta assim, no popular, que muita cafeína pode levar ao zumbido, muito chocolate, sim. Isso é verdade? Você agora deu um gancho que me ajudou, porque eu não estava conseguindo relacionar, mas é verdade mesmo, você tem razão. A cafeína é um grande estimulante, né? E ela pode aumentar o zumbido, porque ela aumenta a adrenalina no corpo, aumenta a função do ouvido interno. Então pode piorar o zumbido. Além de ser tóxico, né? O excesso de cafeína, ela é tóxica para o nosso labirinto, para o nosso ouvido. Tanto que as pessoas que consomem muito cafeína, refrigerante tem cafeína. Né? Então, consumir muito isso acaba tendo até crises de vertigem, tonturas e zumbido no ouvido. Muitos casos, a gente vê com frequência. A pessoa corta o café, corta refrigerante, corta derivados de café. Chá preto, chá mate, tem cafeína. Chá verde, tem muitos chás, tem... Muito chá tem cafeína. Então, isso daí também é um fator que piora, né? Tem que tomar cuidado porque, é o que a gente estava falando, alguns fatores estão fora do nosso controle, mas outros não, estão no nosso dia a dia. E no próximo bloco a gente continua essa conversa sobre como prevenir, então, os problemas auditivos, a perda de audição. Alguns já foram citados, o uso dos fones e tudo mais, mas a gente vai retomar tudo isso, porque
Porque o objetivo é esse, é a prevenção dos problemas auditivos, é envelhecer com saúde, isso é possível sim. E a gente continua falando sobre isso já daqui a pouquinho, peço licença aos convidados mais uma vez, porque nós vamos agora trazer o nosso agradecimento a todos que estão participando do programa, mas um convite especial. Você que nos assiste, no próximo bloco, no último bloco do nosso programa, teremos o momento de fazer as nossas preces, mais uma vez, você sabe, de hora em hora, na programação da Boa Vontade TV, nós temos um momento ecumênico de preces. E nós vamos juntos fazer uma grande corrente ecumênica de orações. Nós vamos elevar os nossos pedidos, vamos fazer as nossas súplicas a Jesus, o Educador Celeste, cada um dentro da sua tradição religiosa. E você que não tem tradição religiosa, da mesma forma, sinta-se à vontade para meditar, para elevar os seus pensamentos à natureza, aos seus melhores sentimentos, à ética, cada um dentro daquilo que considera sagrado. Mas nós acreditamos e cada vez mais nós vamos percebendo isso no nosso dia a dia. Quando nós mantemos a tranquilidade da alma, mantemos o nosso ideal, a nossa confiança na vida, nós conseguimos vencer, conseguimos lidar melhor com as situações, envelhecer melhor, conforme o nosso estudo de hoje. E nós convidamos você a continuar com a gente refletindo a respeito disso, num texto que o jornalista Paiva Neto publicou nas Diretrizes Espirituais da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, no 2º volume. Nós trazemos para você esta publicação. Aqui na página 199 do 2º volume, nós temos o subtítulo Pedra Filosofal. E aqui ele vai nos trazer, então, a importância de nós darmos o devido valor a nós mesmos, a nossa capacidade de transformar, a nossa capacidade de realizar. Trazemos a você, então, a seguinte reflexão. A 7 de abril de 1973, o saudoso irmão Zarur revelou, abre aspas, existe realmente um elixir de longa vida, uma substância genial capaz de transformar todos os metais ordinários da alma, que são muito mais importantes que os metais da terra, em ouro finíssimo. Trata-se do novo mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se você quiser rejuvenescer, pratique o amor do novo mandamento. Isto torna o rosto simpático. Faz uma mulher feia ficar bonita, um homem feio, formoso. O ódio, entretanto, torna uma mulher bela eminentemente feia e antipática. Pode até mesmo ser Miss Universo. Vencendo os maus sentimentos, que são vícios espirituais, através do amor de Jesus, você tem naturalmente à sua disposição a pedra filosofal para rejuvenescer e ter saúde. E é este medicamento da alma, esta força milagrosa que nos ajuda a resistir. É o amor que se manifesta de muitas formas. O amor pela nossa família, pela nossa vida, pela saúde. Quando cuidamos da nossa saúde, quando seguimos a orientação que os especialistas nos oferecem, quando nós fazemos da nossa parte no tratamento, estamos demonstrando o nosso amor. Quando nós alertamos um ente querido que o comportamento dele está equivocado, também é uma manifestação de amor. O amor pode se desdobrar em muitas ações diferentes na nossa vida e ele tem essa capacidade de nos renovar. A gente tem até aquela impressão, quando a gente percebe que uma pessoa está apaixonada, que uma pessoa está amando, ela fica mais alegre, mais feliz. A gente não fala isso e percebe isso no dia a dia? E é uma realidade. Mas não é apenas neste momento que esse amor deve transformar a nossa vida. Deve ser sempre. E é o amor ensinado por Jesus em todos os momentos, até mesmo nos mais difíceis. Nós vamos continuar juntos aqui no Viver é Melhor. No próximo bloco a gente fala sobre como continuar promovendo o nosso envelhecimento de forma saudável do corpo, mas a alma continuar firme, continuar jovem no ideal do bem e também sobre como promover a prevenção da perda auditiva. Viver é Melhor volta já. A gente conta com a sua audiência.